Vamos falar hoje sobre a tag literária Hábitos de Leitura? Eu vi essa tag no YouTube da Paloma Lima, vou deixar aqui embaixo a referência para o link que ela responde essa tag. E como eu gosto muito de falar de hábito de leitura, como que cada pessoa se organiza e como eu acho que isso é algo extremamente individual, eu achei legal trazer aqui para o canal e a gente falar um pouquinho sobre isso. Bom, eu tô aqui com a minha colinha, então tô com o meu caderno. E avançando então para a primeira pergunta logo de cara. Você tem um local específico em casa para ler? Eu considero que basicamente a casa toda é espaço para ler. Então, normalmente de manhã eu leio direto na cama mesmo, enquanto às vezes meu marido tá dormindo ainda, eu puxo o Kindle, eu puxo um livro que eu tô lendo no momento. Eu gosto bastante também de ler na mesa do trabalho, então ao final do dia, normalmente, eu pego para atingir ali as minhas metas que eu estipulei pro dia. Quando eu quero ficar mais perto do meu marido, mas ele também tá assistindo alguma coisa, eu desço e leio na mesa do jantar. E daí fica aquela bagunça de livro. Eu também gosto de ler lá quando eu quero sair do meu ambiente de trabalho. Então, como às vezes eu fico muito tempo na frente do computador, às vezes eu opto para descer e ler lá com um pouco mais de calma, com um pouco mais de espaço. E às vezes eu também leio no sofá. No sofá eu acho que é o lugar que eu menos leio, né? Eu acho que é um pouco menos confortável para fazer anotação, para fazer ali, né, as marcações do livro. Então acaba não sendo a minha primeira escolha. Então eu meio que vou me espalhando pela casa toda. A segunda pergunta, marcador de página ou qualquer pedaço de papel? Você sabe que eu nunca adquiri o hábito de ter marcador de página? Eu tive alguns quando eu comecei a ler, principalmente aqueles gratuitos assim de livraria, mas eu acabei criando o costume de usar o próprio post-it, aquelas flags adesivas. Então eu sempre marco ali onde eu tô na página. Eu gosto que daí eu consigo marcar exatamente o parágrafo onde eu estou, então tenho que começar abaixo do post-it. Acabei criando esse hábito. Eu já usei papel também, tudo que tinha ali por perto, mas ultimamente o marcador de página ali da flag é o que mais tem funcionado pra mim. Eu acho que, na verdade, ainda bem que eu não tenho muitos marcadores, porque eu vejo um mais lindo que o outro. Eu acho que se eu adquirisse mais esse hobby de coleção aí de marcador de páginas, minha conta bancária ia chorar um pouquinho. Então, vamos manter do jeito que está. Terceira pergunta. Você pode simplesmente parar de ler ou precisa finalizar um capítulo, ler uma certa quantidade de páginas? Eu tenho dividido as minhas metas de leitura agora por dia, né? Então, como eu tô em alguns clubes de leitura, tem algumas leituras pessoais aí que eu tô conduzindo. Eu quero chegar até essa parte aqui especificamente até o final do mês ou até o final da semana, então eu divido ao longo da semana, mas eu não sinto que eu preciso terminar um capítulo. O que eu sinto que eu preciso é ao menos terminar o parágrafo. Então terminei o parágrafo, coloco ali a minha nota adesiva para eu saber onde que eu preciso continuar no dia seguinte e bola pra frente. Eu acho que isso me dá um pouco mais de flexibilidade. Eu não tenho aquele receio de ter esquecido o que estava sendo abordado, o que estava sendo falado. Normalmente eu tenho uma memória boa para esse tipo de coisa. Então funciona e eu continuo tocando dessa forma. Quarta pergunta, você come ou bebe enquanto lê? Eu tava pensando que água sempre, eu sempre tenho água perto de mim. Eu tive muito mais o hábito de comer bolacha, de tomar um café ou tomar um chá enquanto estava lendo. Diminuiu bastante esse hábito, não sei por que especificamente, mas eu não tenho nenhum receio quanto a isso, então para mim nunca foi um problema. Já sujei livro de café, minhas gatas já derrubaram café nos meus livros. Para mim eu acho que faz parte da história dos meus livros, então não tenho nenhum tipo de receio quanto a isso. Sei que normalmente isso é algo que deixa algumas pessoas aflitas, algumas pessoas nervosas, então assim, não é o meu caso. Quinta pergunta, você é multitasking e assiste TV ou ouve música enquanto lê? Assistir TV pra mim é impraticável, tá? Então eu já fui aquela pessoa que conseguia ler dentro do ônibus sem fone de ouvido e conseguia, enfim, entrar num foco ali que super funcionava. Hoje em dia eu preciso de um pouco mais de silêncio, um pouco mais de calma em volta de mim. Então quando eu tô lendo sozinha, eu tô com um pouco de dificuldade de concentração, eu coloco um lo-fi ou tem umas músicas ambientes de Hogwarts que tem uns sonzinhos de fundo assim que eu super gosto. Alguns vídeos no YouTube que eu coloco de barulho de lareira ou até mesmo ruído marrom, eu curto bastante, que me ajuda ali a focar. E eu vejo depois de um tempo que eu nem preciso, as coisas já estão fluindo super bem. Eu uso também quando eu vou, como eu comentei, né? Quando eu desço pra ler do lado do meu marido, se ele tá assistindo alguma coisa, e principalmente se é dublado, eu tenho um pouco de dificuldade de isolar o barulho. Então, de ficar prestando atenção em duas coisas, acaba não prestando atenção em nada. Então, nessas situações, eu coloco o fone, coloco uma musiquinha dessas ambiente e super funciona. Mas assistir ou fazer algumas outras coisas é impraticável. A não ser quando eu leio na cama.
E daí quando eu leio na cama, eu faço só as marcações no livro de lapiseira. E depois que eu venho para a mesa de trabalho, né, que é onde tá as minhas canetas, onde tá todos os meus aparatos de leitura, às vezes eu coloco um vídeo para ir acompanhando e eu vou só fazendo as definições das marcações. Então, o que é dessa cor, o que é daquela cor. Só termino de catalogar essas informações, mas não é uma leitura em si, né? É mais terminar ali as marcações com base nos critérios que eu estabeleci para o livro. Sexto, um livro de cada vez ou vários. Eu não lembro de uma vez que eu li um livro sozinho. Tô olhando aqui agora na minha mesa de trabalho, que tá atrás da câmera. Então, o que eu tô lendo agora? A História da Solidão e dos Solitários, a primeira edição da biografia do Dostoiévski, Aulas de Literatura Russa, Frankenstein, Ilíada, O Coração do Mundo, e eu acho que só esses. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 agora. E eu ainda tenho A Senhoria, do Dostoiévski, para terminar as minhas marcações, e o Diário do Homem Supérfluo, que eu também preciso. Consigo ler todos os dias ao mesmo tempo? Obviamente não, mas para mim eu vou intercalando as leituras, isso faz com que eu esteja sempre muito interessada, e eu fico fazendo um rodízio ali dos livros. Eu não tenho pressa para terminar eles, sei que em algum momento eu vou chegar no fim, então para mim super funciona esse tipo de esquema. Acho que normalmente é bom um pouco menos de livros. Eu tô lendo O Porco Espinho, do Karnal, pelo Kindle. Então tem alguns livros no Kindle também que eu acompanho, que eu leio normalmente quando eu acordo ou antes de dormir. Então assim, são 7 que eu lembro pelo menos. Sétima questão, ler em casa ou em qualquer lugar. Bom, eu não troco a minha casa por nada nesse mundo, então eu prefiro ler em casa, tem muito menos estímulo, menos barulho, eu já sei onde estão as minhas coisas, onde estão as minhas canetas, onde estão as minhas flags, pra mim funciona muito melhor. Já fui a pessoa de ir em café, levar o livro, ler no ônibus, enfim. Nessas situações onde eu precisava, funcionava, eu conseguia, mas se eu tiver que escolher, eu leio em casa, no conforto ali do meu lar. Oitava pergunta. Você lê em voz alta ou apenas na sua cabeça? Eu leio em voz alta, principalmente frases ou sentenças que eu sinto que eu não consegui exprimir tudo aquilo que o autor ou autora estava querendo transmitir. Então, quando principalmente é algo um pouco mais complexo, eu paro, eu releio, leio em voz alta. Esse exercício me ajuda bastante ali a ter a compreensão mais adequada para o texto. Faço isso também quando é um parágrafo, uma frase ali que mexe muito comigo, quando ele evoca muitos sentimentos, muitas sensações. Então eu faço isso para eu ir processando aqueles sentimentos, aqueles pensamentos aos poucos. Então isso me ajuda a organizar a minha cabeça também. Mas não é super comum, tá? Eu acho que a grande maior parte das vezes eu leio normal, como pessoas normais, se bem que um dos aspectos de ser neurodivergente é ter uma voz interna ali, então normalmente essa voz interna também está fazendo essa leitura. Não consigo explicar exatamente como funciona isso na minha cabeça, mas acontece. Nono, você lê tudo ou pula páginas? Eu já fui a pessoa que pulava páginas, principalmente quando eu era adolescente, quando eu lia os livros que era mais importante o desfecho do livro. Eu vejo que eu fui melhorando, né, como leitora nesse aspecto, de tentar ter um pouco mais de paciência, esperar as coisas acontecerem no tempo em que o autor quis que elas acontecessem. Hoje me dá um pouco de gastura algumas coisas, então o máximo que acontece é eu pular o final de um parágrafo onde está muito maçante e eu tô com um pouco menos de atenção. Mas é bem raro isso acontecer, eu tento me policiar bastante para focar no aqui e agora, de passar por aquela experiência, e se tá tão maçante, eu paro a leitura, deixo para um segundo momento, porque às vezes eu também não tô muito no clima do livro, isso pode impactar e dar essa sensação de que, preciso pular essa página, pular esse pedaço aqui, porque não tô conseguindo seguir com a leitura. 10ª pergunta é se você quebra a lombada ou mantém o livro como novo. Eu já fui aquela pessoa extremamente criteriosa, o livro ele tinha que estar assim, um brinco, parecendo que eu tirei ele da loja. Hoje isso não acontece mais, eu uso normalmente nos livros, principalmente os pequenos, aqueles prendedor, tem esses prendedor de papel, que daí quando o livro, principalmente se ele é pequeno, eu consigo pegar ele e prender assim, ó. Isso aqui facilita super para escrever no livro, para anotar, para grifar,
para quando eu tô pensando muito sobre aquela frase, sobre aquela parte, quando eu tô pegando o meu caderno para fazer complemento da anotação, super funciona para mim. Então, isso daqui foi, na verdade, uma aquisição que facilitou muito o meu processo de leitura. Então, isso que faz com que quebre a lombada, porque ele força essa abertura aqui do livro. E a última pergunta é se você escreve nos livros. Eu até peguei aqui A Senhoria, que é um livro que eu li recentemente, que eu anotei muito. Então, ó, escrevo, rabisco, com caneta, com marca-texto. Tem um outro aqui que eu fiz o código de cores. Ó, esse aqui é só a primeira página do livro, que no meio que eu tenho toda uma lógica ali de como eu organizo as coisas, de como eu consigo achar depois as anotações daquilo que eu queria. Então, a última pergunta sendo se eu anoto nos livros, se eu escrevo, sim. É um hábito que eu adquiri recentemente. Eu acho que me ajudou muito porque antes eu sentia que eu terminava o livro, eu não conseguia falar muito sobre ele. Então eu não lembrava do nome dos personagens, tinha dificuldade de resgatar a ordem da cronologia, dos acontecimentos. Depois que eu passei a fazer isso, me ajudou muito, demais mesmo. Eu sinto que eu consigo fixar mais o conteúdo, que eu consigo aprofundar mais também. Eu faço uma leitura mais ativa, porque eu sinto que eu vou lendo e dialogando com o livro. Então, fazendo as minhas anotações, os meus pensamentos. Às vezes é coisas nada a ver, é uma risada, é um ponto de exclamação, mas me ajuda muito nesse entendimento. Bom, pessoal, por hoje é isso. Então, obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você curtiu, não esqueça de deixar um like aqui embaixo, se inscrever no canal e encaminhar esse vídeo para alguém que você acha que vai gostar de ouvir essa tag literária. E nos vemos na próxima!